Antes de começarmos essa verdadeira viagem pela trajetória de um velho conhecido da torcida celeste, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Porque o que você vai ouvir agora vai te levar direto do passado ao presente em uma história recheada de emoção, reviravolta e, principalmente, saudade. Sim, torcedor do Cruzeiro, a notícia que acaba de pipocar nos bastidores do futebol brasileiro mexe diretamente com o coração da nação azul. Um jogador revelado nas nossas categorias de base, que brilhou cedo com a camisa estrelada e depois ganhou o país com sua qualidade técnica, está encerrando mais um ciclo em sua carreira. E o mais impactante disso tudo é que esse adeus pode muito bem significar uma possível reaproximação com a Toca da Raposa. Você, que acompanha cada passo dos nossos ex-atletas e sempre sonha com o retorno de nomes marcantes, já deve ter sentido aquele frio na barriga ao ouvir o nome de Maurício. Pois é, ele mesmo, o meia habilidoso, nascido na base do Cruzeiro e projetado para o futebol brasileiro vestindo a camisa azul-celeste, está de saída do Palmeiras. A confirmação veio nesta semana e agitou os bastidores não apenas do Verdão, mas também de todos os clubes que têm acompanhado de perto os passos desse jogador que, aos 23 anos, ainda tem muito a entregar. O ciclo no time paulista está oficialmente chegando ao fim. E sua despedida está marcada para este mês de julho. A trajetória de Maurício no Palmeiras foi, sem dúvidas, marcante. O jogador chegou ao clube no segundo semestre de 2024 vindo do Internacional, onde já vinha fazendo boas campanhas, e rapidamente conquistou espaço no elenco comandado por Abel Ferreira. Logo em sua primeira temporada, foram 4 gols marcados em 22 partidas, números que já deixavam claro o potencial que havia sido contratado. O Palmeiras investiu pesado na contratação. 10,5 milhões de euros, tornando meia sexta a contratação mais cara da história do clube. Mas o retorno veio em campo, com atuações importantes e lances decisivos que contribuíram diretamente para as conquistas e campanhas da equipe paulista. Em 2025, o crescimento de Maurício foi ainda mais notável. Com mais confiança e entrosamento, o meio evoluiu seus números. Até o momento da confirmação da sua saída, já havia marcado 8 gols e dado 4 assistências em 25 jogos. O destaque ficou para o Campeonato Paulista, onde foi o artilheiro do time com 5 gols, mesmo tendo perdido parte da competição por conta de uma cirurgia no ombro. A recuperação foi rápida e eficiente, e seu retorno ao time titular foi comemorado pela comissão técnica e pela torcida alviverde, que reconhecia nele um jogador diferenciado, capaz de desequilibrar em jogos grandes. No Mundial de Clubes da FIFA, Maurício teve uma atuação que chamou a atenção não apenas dos torcedores do Palmeiras, mas também de olheiros e dirigentes do futebol internacional. Sua participação foi fundamental em momentos-chave da competição, especialmente quando o time enfrentou dificuldades táticas e emocionais. Contra o Al-Ahly, do Egito, em uma partida tensa e tecnicamente equilibrada, foi dele a assistência milimétrica que desmontou a defesa africana e permitiu ao Palmeiras abrir o placar, garantindo uma vitória suada e celebrada como um alívio, mesmo retornando de lesão e sem ritmo de jogo ideal. Maurício mostrou leitura de jogo apurada, senso coletivo e precisão nos passes, características que levaram sua importância no elenco. E foi justamente em meio a essa pressão que ele mostrou sua essência. No confronto eletrizante contra o Inter Miami, dos Estados Unidos, marcou o gol de empate em um momento em que o time paulista parecia ceder ao nervosismo. O gol não só manteve o Palmeiras vivo no torneio, como também foi símbolo da resiliência e capacidade de decisão de um jogador que, mesmo fora de suas condições ideais, se recusou a ser coadjuvante. A partida terminou nos pênaltis, e embora o Palmeiras não tenha avançado, a imagem de Maurício como um nome decisivo se consolidou entre os principais analistas esportivos do torneio. Apesar do brilho em jogos determinantes, a permanência de Maurício no Palmeiras começou a ser vista com outros olhos após o torneio. Internamente, a comissão técnica já analisava ajustes táticos que previam um time mais vertical. Os táticos que previam um time mais vertical, com transições rápidas e extremos de característica diferente. Maurício, apesar de sua qualidade, não era mais considerado o encaixe ideal para o novo desenho do time. Além disso, o próprio atleta, ciente da valorização de mercado após sua performance internacional, passou a considerar que seu ciclo no clube estava se encerrando. A sinergia entre jogador e clube já não era a mesma, e ambos os lados viam com bons olhos uma possível transferência que beneficiasse financeiramente e permitisse novos desafios. A diretoria palmeirense,
pressionada por propostas do exterior e também por uma reformulação no elenco, passou a ouvir com mais atenção as possibilidades de negociação. Assim, mesmo sem ser titular absoluto, Maurício saiu do Mundial com a certeza de que havia deixado sua marca, mas também com a convicção de que seu futuro estava prestes a tomar um novo rumo no futebol. E é justamente aqui que a coisa começa a esquentar para os lados da Toca da Raposa. A informação de que Maurício deixará o Palmeiras em julho reacendeu, entre os torcedores cruzeirenses, a esperança de um possível retorno. Afinal, trata-se de um jogador que conhece o clube, que cresceu dentro das nossas estruturas e que carrega um carinho declarado pelo Cruzeiro. Mesmo tendo saído ainda muito jovem rumo ao Internacional, sua identificação com a camisa celeste nunca foi apagada. Em entrevistas recentes, o jogador chegou a mencionar o carinho que tem pela Toca da Raposa e deixou em aberto a possibilidade de um retorno em algum momento da carreira. E será que esse momento está mais próximo do que se imagina? Aos 23 anos, Maurício está entrando no auge físico e técnico de sua carreira, com experiência em grandes clubes, títulos e participação em competições internacionais. Ele é o tipo de reforço que qualquer equipe brasileira gostaria de ter. E o Cruzeiro, agora mais estruturado com a SAF de Pedro Lourenço e com Leonardo Jardim no comando técnico, começa a se tornar um destino cada vez mais atraente para jogadores de nível elevado. A volta de atletas identificados, como aconteceu com Matheus Pereira, mostra que o clube está disposto a reescrever sua história com nomes que um dia brilharam aqui. E Maurício pode ser o próximo da lista. Não há, até o momento, uma confirmação oficial de negociação entre Cruzeiro e o Meia. Mas nos bastidores, sabe-se que a direção celeste acompanha atentamente a movimentação do jogador no mercado. Seria exatamente o que o time precisa. Maurício, com todas as credenciais que já apresentou, se encaixaria perfeitamente nesse contexto. A torcida sonha, a diretoria observa, e o futebol, sempre imprevisível, pode, mais uma vez, surpreender. E agora, torcedor, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o retorno de Maurício ao Cruzeiro seria uma boa para o time nesse momento? Acha que ele tem espaço no elenco de Leonardo Jardim e poderia repetir a história de outros ídolos que voltaram? Comenta aí, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal e deixa o like. Porque aqui você não perde nenhuma notícia quente sobre o nosso Cruzeirão cabuloso.